atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com você neste momento, em meio à sua casa, em meio à sua família. Estamos vivendo dias de muita apreensão, precisamos aprender a nos aquietar diante do Senhor, sabendo que Ele tem todas as coisas sob seu domínio, todas as coisas estão debaixo do seu controle. Nós cremos que a vontade do Pai, a vontade do Senhor, ela é soberana e nós temos que aprender a nos submeter àquilo que o Senhor tem determinado para nós. Claro que algumas coisas são de nossa inteira responsabilidade, como, por exemplo, votar de maneira correta, escolher os melhores candidatos, escolher o que é melhor para a nossa nação, para o nosso país, para o nosso Brasil. E eu tenho certeza que Deus vai te dar todo o discernimento, toda a sabedoria e toda a maturidade para você fugir de toda forma egoísta, em si mesmada, de conceber e de ver as coisas e perceber aquilo que é melhor para os seus filhos, para a geração que está vindo depois de nós. Se é que vai haver uma geração depois de nós. Você deve estar assustado com essa minha colocação. Eu particularmente tenho uma forma de crer e uma forma de interpretar as Sagradas Escrituras e eu entendo que nós somos a última geração sobre a face da terra. Eu estou lançando um livro chamado Triste Final. Triste final para alguns, mas para a igreja, para aqueles que creem, é só o começo da vida eterna com o Senhor, a vida que se estende para além da nossa existência. Se você quiser adquirir esse livro, depois no telefone que vai ficar aqui embaixo, você pode fazer contato comigo, eu estou enviando para você, estou fazendo em primeira mão o lançamento dessa obra que eu tenho me dedicado bastante para escrevê-la, né? Triste final, uma palavra de alerta para cristãos apegados ao mundo, e é o que eu espero, que você não restrinja a sua esperança apenas a essa existência, para que você não seja considerado o mais infeliz de todos os homens, mas que a sua esperança esteja no Senhor, a esperança de vida eterna e de um dia estar com Ele por toda a eternidade, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com vocês um texto constante no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 21, um texto muito conhecido que fala de Agar no deserto. Eu vou te remeter ao contexto, na verdade eu deveria ler todo esse texto, mas ele é muito comprido e se torna uma coisa enfadonha, e eu tenho aprendido que quando o texto é muito comprido, a leitura se torna prolongada, a tendência é você não entender, você não compreender ou mesmo até desligar. Então eu vou tentar fazer uma narrativa daquilo que está nesse texto, né? Nós temos aqui o contexto nos remetendo a Isaac, que estaria nessa época com 2, talvez 3 anos de idade, e seria, vamos dizer assim, o dia de Isaac ser desmamado. Era um dia festivo, era um dia de festa dentro da casa, era um dia de festa dentro da família. Abraão estava feliz com seus amigos, com seus familiares, e de repente Ismael, que era o filho mais velho, o filho que Abraão teve com Agar, ele começou a caçoar de Isaac. Ismael devia estar entre 14 e 17 anos, as coisas na Bíblia, as datas não são muito precisas, nós não temos como precisar as datas, mas em torno de 14 anos de idade. E o texto diz que Ismael começou a caçoar, ele começou a rir do riso, ele começou a dar risada da risada, que é o que o nome Isaac significa. E Sara, a mãe de Isaac, não gostou nada daquilo que Ismael estava fazendo, né? O verso 10 nos mostra isso claramente. Eu estou falando aqui em Gênesis capítulo 21, né? Mostra claramente que ela não gostou, ela não teve prazer naquilo, em ver os seus filhos sendo ridicularizado, caçoado, zombado, enfim, não é? Sara, nós conhecemos, era uma mulher muito amargurada, era uma mulher ciumenta, era uma mulher
que ela não conseguia crer nos propósitos de Deus, como muitos hoje. Tem algumas pessoas que você fala, você prega, você ensina, você mostra na Bíblia, é como falar do triste final, é como falar do arrebatamento, é como falar da eternidade. Algumas pessoas nem dão bola, não dão atenção, não creem, e Sara era uma dessas mulheres que não conseguia crer nos milagres. Ela não conseguia crer que Deus tinha algo melhor para ela, que Deus é o Deus dos milagres e capaz de fazer o impossível. E uma pessoa amargurada, uma pessoa desse naipe, ela é capaz de cometer as maiores atrocidades. Pasmem, sim. Uma pessoa amargurada, ela se torna ruim, ela se torna vingativa, ela se torna opressiva. Uma pessoa amargurada, ela sempre quer a desgraça dos outros e ela vai dar um jeito para que a vida dos outros seja tão desgraçada quanto a vida dela. Então, o que acontecia com Sara? Ela estava vivendo, vamos dizer assim, num deserto, entre aspas. E ela procura empurrar as pessoas à sua volta para dentro desse deserto. E como, vamos dizer assim, o filho, vamos dizer assim, de Agar estava caçoando do seu filhinho, ela fica tão irritada que ela pede que Abraão, o pai de ambos, mandasse Agar para o deserto. Olha, manda essa serva, manda essa escrava para o deserto, porque eu não quero mais. Um dia festivo, um dia de alegria, um dia de comilança, um dia de muita alegria dentro de casa. De repente entra aquela mulher com toda a sua amargura, acaba com a festa, chama o marido e fala assim: olha, manda essa escrava embora e ela que leve o filho dela com ela. Então, aquele lugar para onde Agar foi mandada era um lugar de morte. Era um lugar de abandono, era um lugar de terror. Mas é naquele lugar, escute o que eu vou dizer, e talvez isso sirva de alento para você nos dias em que nós estamos vivendo agora, tá? Deus, Ele é tão Deus e tão poderoso que Ele é capaz de transformar aquilo que é maldição em bênção. Deus, Ele é tão poderoso que Ele é capaz de transformar o lugar de desesperança em lugar de esperança. Deus, Ele é tão Deus que Ele é capaz de transformar aquilo que é caos, aquilo que é morte, aparência de morte, cheiro de morte. Deus tem poder para transformar em lugar de vida, que foi o que aconteceu aqui nesse texto que eu vou estar trabalhando com vocês. O que fazer quando aparentemente todas as coisas vão mal? Nunca um tema foi tão atual e tão pertinente como esse, nos dias em que nós estamos vivendo. A primeira coisa, a partir do verso 9 e do verso 10, eu quero dizer para você, pode parecer estranho o que eu vou te dizer. Nunca revide o mal recebido, nunca revide o ultraje recebido. Verso 9, verso 10, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abrão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. A tendência da gente é revidar o ultraje. A tendência da gente é pagar o mal com o mal. A tendência da gente é pisar no meu calo, eu me torno grosseiro, eu me torno ríspido, eu xingo, eu amaldiçoo, eu libero uma palavra de morte. E o que nós aprendemos aqui nesse texto é não revidar o ultraje sofrido. Sara, por 2 vezes, quis prejudicar Agar. 2 vezes. Sua intenção foi prejudicá-la. E Agar, quando eu olho para esse texto, ela não revida. Ela não revida. Eu até acho que ela foi passiva demais, porque qualquer outra pessoa no lugar dela, olha, imagina você ouvir isso, a mulher chegar e falar assim: olha, manda ela para o deserto, ela que leve esse filho dela com ela. E de repente Agar, ela ouve aquela sentença, não age, não reage, e eu aprendo aqui uma lição muito profunda. O Senhor Jesus, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 a 23, o apóstolo Pedro fala que ele não revidou o ultraje quando ultrajado. Ele não pagou o mal, ele não pagou,
vamos dizer assim, na mesma moeda a maldade que ele recebeu. Ele não revidou. Nós aprendemos com Jesus a não revidar. Nós aprendemos com o nosso mestre a não pagar do mesmo jeito. Você entende? Eu sei que é difícil, você deve estar me olhando assim, mas peraí, ô pastor, mas em que mundo você vive? Não é? Se o que a gente observa, se o que a gente vê, na maioria das vezes é justamente o contrário. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, no verso 14, ele nos orientou a abençoar aqueles que nos perseguem. Isso é nadar contra a correnteza. Isso é viver o invivenciável. Orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos perseguem. Nos versículos 17 a 21 de Romanos 12, ele nos orienta a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Gente, nessa semana, nesses dias que nós temos vivido de campanha política, de você ver agressão aqui, de você ver agressão lá, mentiras, falcatruas, conchavos, sabe, umas coisas assim que enojam, que arrancam de dentro da gente os piores sentimentos, sabe, aquele sentimento que vem, que parece que vai remoendo e vai revoltando, e eu mato, e eu firo, e eu amaldiçoo. Como viver o Evangelho de Cristo nessa realidade? Como ser diferente? Jesus nos ensina a não revidar, a não pagar o mal com o mal. Esta mulher, Agar, nos ensina a não pagar do mesmo jeito. Eu tive que me policiar, eu não escondo as minhas lutas, eu não escondo os meus dramas. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas como eu sou uma pessoa pública, muitas vezes eu recebo mensagens, eu recebo e-mails, eu recebo, enfim, até nas redes sociais, pessoas me atacando, pessoas questionando o meu posicionamento, a minha fala, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. E às vezes a minha vontade, o meu sangue alemão, ele vem, ele dá uma fervida aqui dentro, e eu falo, e eu vou para cima, e eu vou responder à mesma altura. E de repente, sabe o que eu faço? Eu faço justamente o contrário. Eu me calo. Não é? Até o estulto, a Bíblia diz, quando se cala é tido por sábio. Às vezes, responder ao ignorante equivale a se tornar um ignorante como ele, ou como ela, como a pessoa. Então, às vezes é melhor você se calar, você confiar que Deus está no controle, que Deus está no comando, e eu estou vendo Deus agindo sobre a nossa nação, Deus agindo sobre o nosso Brasil, eu estou vendo Deus agindo dentro da sua casa, em meio à sua família. Não bata a boca, não discute com o ignorante, simplesmente confie no plano e no propósito que Deus tem, meu irmão, minha irmã. Segunda coisa, confie justamente nessa soberania de Deus. Os versos 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão. Olha o que Deus fala para ele no contexto. Não te pareça isso mal. Ou seja, tua esposa está dizendo, Sara está dizendo para despedir a escrava, Agar, e ela e o seu filho Ismael para o deserto. Não te pareça isso mal. Chega a dar um negócio ruim na gente aqui de ouvir isso aí, mas é Deus falando, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, a tua mulher, em tudo o que ela te disser. Agora veja bem, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu preciso aprender a confiar na soberania de Deus. Eu preciso aprender a confiar que Deus tem todas as coisas sob o seu controle, que é o que eu tenho ensinado na igreja. As pessoas me cercam depois de uma reunião, depois de um culto, pastor, o que vai ser do nosso Brasil? O que vai ser da nossa nação? E eu falo, gente, há um Deus dos céus que tem todas as coisas na palma das suas mãos. Há um Deus que controla todas as coisas, e nós podemos tocar os céus por meio da nossa oração, por meio do nosso jejum, por meio da nossa confiança no Senhor. Então, meu irmão, estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você, confie na soberania do Senhor. Confie que Deus está no controle de todas as coisas. Confie que Deus vai cumprir as suas promessas. Todas as promessas do Senhor registradas
registradas na Bíblia Sagrada ou se cumpriram e ainda vão se cumprir. Falta uma profecia para se cumprir, para que o Senhor Jesus volte na sua glória e arrebate a sua igreja. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a confiar que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo isso está nas mãos do grande eu sou, nas mãos do nosso Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não existe um caos aparente que Deus não possa transformar, palavra profética para você, que Deus não possa transformar em bênção na sua vida, que Deus não possa transformar em bênção na nossa nação. Eu creio assim, eu tenho fé para isso. Eu preciso aprender a confiar que Deus é capaz de transformar o nosso caos, ou o aparente caos, eu vou colocar essa ênfase, em esperança. A esperança não é a última que morre, mas a esperança é a primeira que nasce. Me emociono de falar isso para você. A esperança não é a última que morre, como diz o ditado, mas é a primeira que nasce no seu coração. É a primeira que nasce no meu coração. É a esperança que está sobre nós de ver dias melhores, de ver a nossa família sendo criada na dependência do Senhor, os nossos filhos crescendo em sabedoria, em graça, tanto diante dos homens como diante do Senhor. É a minha fé, é a minha confiança, é a minha palavra profética para você. Não deixa ninguém plantar outra coisa em você, mas creia no propósito de Deus. Terceira coisa que eu quero dizer: erga a sua voz e clame diante de Deus. No verso 16, quando Agar estava lá no deserto já, em plena fuga, diz que ela, afastando-se, foi sentar-se debaixo de uma árvore à distância de um tiro de pedra, ou um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Levantou a voz e chorou. Se tiver que chorar, chora nos pés do Senhor. Se tiver que chorar, chora diante de Deus. Se tiver que chorar, chora na frente do Pai. Se tiver que chorar, chora com Deus, chora com Ele. Por quê? Porque não vai ficar só no choro. Você vai começar a orar junto, e a nossa oração, ela tem poder de tocar os céus. Veja bem o que eu estou dizendo para você. A nossa oração tem poder de tocar os céus. Tudo que Deus está fazendo no nosso Brasil, na nossa nação, é resposta de oração de um povo que clama, de um povo que tem se reunido na madrugada, de um povo que tem se reunido à noite, de um povo que tem colocado o nosso presidente diante do Senhor, tem colocado toda a situação de injustiça, de mentira, de conchavo, e Deus é fiel para ouvir a nossa oração. Você, mulher, que tem chorado pela vida do seu filho, da sua filha, não só chore, mas clame, não só chore, mas peça, não só chore, mas busque a presença do Todo-Poderoso. A minha Bíblia diz no Salmo 50, no verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se você estiver passando pelo vale de angústia, o vale da sombra da morte, passando por dor, por incerteza, por desesperança, vá para a presença do Pai, vá para a presença do Senhor, porque Ele pode te ouvir. Jeremias 29, 12 e 13: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Olha que palavra tremenda. Eu vou fazer mudar a vossa sorte. A última palavra, guarde isso, esqueça o que eu falei até agora. A última palavra que vale é a palavra que vem dos céus, é a palavra que vem de Deus. Não é a palavra do homem X, do homem Y, mas é a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. É esta palavra que permanece. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não se canse de buscar ao Senhor, não se canse de buscar ao Pai. Em quarto lugar, conte com a providência de Deus. O verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ué, não era Agar que estava clamando no deserto? Você acha que aquele menino de 14 anos não tinha mente, não tinha percepção, não sabia ou não imaginava o que estava acontecendo? Que a mãe larga ele sem água, sem comida, e vai a um tiro de arco, 100 metros, quem sabe, à distância, e começa a chorar, que ele não tivesse percepção do que estaria acontecendo? O texto diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Sara estava orando, Sara estava clamando. Não era Sara, era Agar, né? Agar estava clamando, ela estava buscando a presença do Senhor. E o texto diz
que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Então quero dizer para você, conte com a providência de Deus. Conte com o seu milagre. Hoje é dia de milagre. Agora é dia de milagre. Esse final de semana que nós estamos experimentando, esses próximos dias, são dias de milagres, são dias de contar com a providência, com a provisão do Senhor. Quando nós achamos que é o fim, não é o fim. Quando nós achamos que está tudo acabado, não está tudo acabado. Porque do caos, do nada, Deus pode levantar um milagre, pode fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre na minha vida, Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer um milagre no nosso Brasil, na nossa nação, na sua casa, na sua família, na minha família. Deus pode e Ele vai fazer um milagre, que é o que eu creio. Conte com a providência do Senhor. Abra os seus olhos. Verso 19 diz que abrindo Deus os olhos de Agar, ela viu um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Eu vou tirar os óculos para falar disso. Ela abriu os olhos e ela viu o poço. Qual a probabilidade de haver um poço naquele lugar? Nenhuma. Era deserto. Mas quando ela abre os olhos, ela vê a provisão. Quando ela abre os olhos, ela vê o milagre. Quando ela abre os olhos, ela vê que Deus está no controle. Quando ela abre os olhos, ela percebe que há uma palavra que nasceu na eternidade, uma palavra que nasceu no coração de Deus, no coração do Pai, e essa palavra desce ao seu coração, criando vida onde não há, despertando esperança onde não existe esperança, que é tudo aquilo que eu creio. Eu quero abrir os olhos espirituais, eu quero abrir os olhos do meu coração e ver o milagre que o Senhor está fazendo. Eu quero me alegrar nos grandes feitos, no grande direcionamento que Deus está trazendo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Você recebe essa palavra? Você guarda essa palavra no seu coração? Se sim, então eu convido você para nós orarmos. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Essa palavra nasceu no teu coração e ela chega até nós neste momento para edificar a nossa vida e para despertar-nos, Senhor Deus, a enxergar o milagre onde ele praticamente não existe. Nós cremos em milagres, nós cremos na tua ação soberana, nós cremos que o Senhor está no controle da nossa casa, da nossa família, da vida dos nossos filhos. Nós cremos que o Senhor está no controle da nossa nação brasileira, que nós tanto amamos e esperamos ver o teu milagre estampado em cada rosto, em cada sorriso nesses dias agora, Pai. Para a honra e para a tua glória, nós assim oramos, clamamos, pedimos e declaramos nossa total confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente querida, obrigado pela audiência, obrigado por me receberem. Eu desejo que Deus te dê muita graça, muita paciência, muito amor e muita festa, muita celebração no seu coração, tá bom? Vai lá, gente, fica na paz de Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho
coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus